natureza ela está associada a alguns fatores que estão contidos na superfície terrestre, somando-se também aos elementos do clima que são parte da atmosfera. A atmosfera é a camada de ar e de gases que envolve o planeta e essa camada ela tem uma grande importância para a sobrevivência de todas as espécies vivas por conta de algumas características que veremos a seguir. A atmosfera possui 5 camadas distintas. A primeira camada que veremos é a chamada troposfera. A troposfera é uma camada de ar e de gases que está entre 0 e 12 km de altitude. Ela é uma importante camada porque o oxigênio está contido, possibilita o desenvolvimento de todas as formas de vida no planeta. A segunda camada que veremos é a estratosfera. Essa camada ela vai de 12 a 70 km de altitude e ela vai ter como principal característica a chamada camada de ozônio. A camada de ozônio, por sua vez, ela tem uma função muito importante para o planeta pelo fato dela proteger e filtrar os raios ultravioletas vindos do Sol. E devido a isso, as características como a temperatura média do planeta ela consegue ser mantida graças a essa importante camada. Além dessas duas camadas, temos a mesosfera, a termosfera e a exosfera. A exosfera é a última camada que envolve o planeta e ela está próxima do espaço sideral. Na verdade, é a camada que tem esse encontro direto com o espaço. Veremos a seguir a atmosfera e a dinâmica climática do planeta. Falamos anteriormente que a dinâmica climática ela está associada aos elementos do clima, que são a umidade relativa do ar, a pressão atmosférica e a temperatura, além dos fatores do clima que estão associados ao relevo, a hidrografia, a vegetação, as massas de ar que atuam no determinado território e outros fatores que, combinados com os elementos da atmosfera, vão possibilitar dar uma certa característica a determinado território. Então, o tempo atmosférico de uma região é influenciada por essa combinação, por essa dinâmica climática. Vale destacar que há uma diferença básica entre clima e tempo atmosférico. O clima é uma sucessão habitual desse tempo atmosférico a partir das características em que uma região possui com relação à média de temperaturas, o índice pluviométrico, dentre outras coisas. Enquanto o tempo atmosférico é o momento em que a atmosfera está vivenciando. Por exemplo, hoje nós temos um dia ensolarado. Então, o tempo no dia de hoje, na data de hoje, é um tempo ensolarado, como pode ser também um tempo nublado. Enquanto o clima de uma região é uma sucessão habitual desse tempo atmosférico. As precipitações são fatores que estão relacionados à evaporação da água da superfície terrestre para essa atmosfera. E a precipitação ela vai ocorrer a partir dessa água que está na atmosfera a partir de 3 formas. São elas a neve, o granizo e as chuvas. A neve e o granizo estão associados à combinação com a característica do clima ou do tempo atmosférico de uma região. Então ela pode cair, vamos dizer assim, a partir de uma forma de neve ou de granizo, que é um grande bloco de gelo que vai cair em uma região, devido às características dessa região quanto à sua temperatura. E temos aqui o tipo de precipitação mais comum, que são as chuvas. As chuvas, por sua vez, possuem 3 diferenças básicas quanto à sua formação e característica. O primeiro tipo de chuva são as chamadas chuvas convectivas ou chuvas de convecção, que são originadas a partir da evaporação da água da superfície terrestre para as nuvens, que vão condensar essa água e ela vai retornar para a superfície terrestre em forma de chuva. A segunda formação das chuvas são as chamadas chuvas frontais. Elas ocorrem a partir do encontro de 2 frentes de ar, de massas de ar, uma com características normalmente quentes e outra frente fria. Então essa frente quente e a frente fria, quando se chocam, formam as chamadas chuvas frontais. E o último tipo de chuva é a chamada chuva orográfica ou chuva de relevo, que quando nós temos uma formação de nuvens e essa nuvem se choca, por exemplo, com uma unidade do relevo, podendo ser um planalto, uma montanha, uma serra, enfim,
ocorrerá gradativamente uma chuva concentrada naquela região, que é chamada de chuva de relevo ou chuva orográfica. Bom, por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até lá.